Era a madrugada de domingo de carnaval, dia 19, e um temporal forte já castigava a região havia algumas horas. Desavisados do perigo, moradores e turistas dormiam quando a lama da encosta começou a descer o morro, arrastando junto árvores, casas, carros e vidas. O balanço da Defesa Civil aponta 54 mortes, das quais 53 em São Sebastião e uma em Ubatuba. As mortes se concentram na Vila Sarri, bairro formado em meados dos anos 1980, e é habitada por funcionários de casas de veraneio, hotéis e pousadas na Barra do Sarri, praia que fica do outro lado da rodovia Rio Santos. A ocupação é irregular por estar em área de proteção ambiental. Pressionada pelo Ministério Público Estadual a resolver a situação, quando o bairro já estava consolidado, a Prefeitura congelou a área em 2009 e prometeu urbanizá-los em 2 anos, o que não ocorreu. Em 2016, o congelamento foi oficializado em lei. Foi, então, estabelecido um perímetro. Dentro dele, ninguém poderia ampliar as casas já existentes. Fora, ninguém poderia construir. Na prática, porém, a expansão da área continuou entre 2021 e 2023. Fiscais da própria prefeitura identificaram casas dentro e fora da área congelada. Pelas imagens de satélite, é possível ver que os deslizamentos e parte das mortes ocorreram na área que margeia a linha congelada, em uma região mais íngreme da vila, desfavorável à urbanização. A falta de moradia é um grave problema vivenciado nas cidades do Brasil e de vários outros lugares do mundo. Trata-se da falta de acesso a lugares com condições mínimas para serem utilizados como habitação. Há muitas pessoas em situação de rua ou habitando casas inadequadas para se viver, como favelas e barracos improvisados. Segundo estimativas recentes realizadas pela ONU, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem lugar para viver, enquanto mais de 1 bilhão residem em moradias inadequadas. Esse problema é uma reprodução das desigualdades sociais e de renda existentes na sociedade. No Brasil, segundo os dados do IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas ou em moradias consideradas precárias. Se considerarmos que uma moradia adequada é um local que apresenta sistema de fornecimento de água, esgoto, coleta de lixo e no máximo 2 pessoas por dormitório, apenas 52% da população brasileira vive em condições regulares de residência. Vale destaque também para o fato de mais de 32 mil pessoas viverem em situação de rua no país. Existem muitas casas que sequer possuem acesso à rede de eletricidade, a maior parte delas constituídas como favelas e invasões irregulares, geralmente realizadas por uma parte da população que não tem condições de pagar aluguel ou financiar uma casa própria. A maioria dessas casas encontra-se em áreas de risco, como margens de rios propensas a inundações e morros muito inclinados, onde pode haver deslizamentos de terra em épocas de chuva. Os problemas de moradia no mundo manifestam-se de maneira mais intensa nos países subdesenvolvidos, aqueles que possuem mais limitações sociais, um maior nível de pobreza e desigualdade acentuada. Nesses países, o processo de urbanização vem ocorrendo de maneira muito rápida, formando cidades muito grandes, mas sem infraestrutura necessárias para o recebimento dessa população. Assim, nesses países, com destaque para o Brasil, é comum a manifestação do processo de favelização. Além disso, quanto maiores as desigualdades sociais, mais intensos tendem a ser os problemas de moradia. Por isso, além de fornecer auxílios e programas residenciais para ajudar a população mais pobre, o governo precisa implementar medidas de distribuição de renda, a fim de diminuir essas desigualdades existentes e o impacto delas nos espaços geográficos. Para isso acontecer, é necessário gerar mais empregos e melhorar a qualidade da educação e da saúde. A população em situação de rua chegando a quase 222 mil brasileiros em 2020, a pergunta que não cala é: como lidar com a vulnerabilidade social no Brasil? Considerando as dimensões de renda e trabalho, infraestrutura urbana e capital humano, o Brasil ainda tem uma longa trajetória para realmente mudar a situação.
Embora o IVS apresente uma melhora significativa até 2017, nosso país corre o sério risco de se tornar o epicentro da fome. O poder de compra das famílias diminuiu, o saneamento básico de muitos locais é precário e a falta de acesso à educação agrava ainda mais as desigualdades. Todavia, para fins práticos, podemos ver que existem alguns tipos de vulnerabilidades que conseguem dar um norte de como devemos agir para resolver isso. O subgrupo de marginalização e exclusão encontramos as pessoas que residem em moradias de situação deplorável, bem como um baixo nível de renda e educação. São os indivíduos que fazem parte das estatísticas de emprego ou subemprego, em meio à desorganização familiar e que carecem a assistência social. De mãos dadas com a expansão urbana desenfreada estão a diferenciação e segmentação democrática, social, econômica e ambiental. Ao mesmo tempo que os grandes centros exibem prédios luxuosos, a periferia se multiplicou de forma desordenada, desestruturada e sem qualidade de vida. Essa vulnerabilidade social evidencia as pessoas marginalizadas em relação aos centros urbanos e que rotineiramente sofrem com a discriminação social. Isso faz com que cheguemos à vulnerabilidade territorial. Vale ressaltar que as vulnerabilidades territoriais podem apresentar níveis alarmantes de pobreza, subnutrição, desemprego e criminalidade. Com isso, chegamos à conclusão de que o local onde essas pessoas vivem podem levar elas a correr sérios riscos à saúde, riscos até mesmo de perder a vida. São pessoas que não estão ali porque querem, mas sim porque a sua situação permite apenas viver naquele local. Encontrar maneiras práticas de lidar com a situação é o ideal. A princípio, investir em uma educação de primeira é uma atitude que pode contribuir bastante, pois o acesso à cultura e à informação leva ao amadurecimento intelectual. Inclusive, a educação atrelada a uma boa orientação e capacitação profissional pode proporcionar boas oportunidades, aumentando a chance de ter o primeiro emprego e assim saindo de uma situação mais vulnerável. Programas sociais também podem ajudar a minimizar os agravantes.